Paróquia São Sebastião apresenta a Santa Missa. De pé, cantemos o canto inicial. Bom dia a todos. Bom dia. Irmãos e irmãs, nós estamos aqui reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que nunca nos desampara, Jesus que sacia nossa sede de eternidade e o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ao se aproximar da Samaritana, à beira do poço de Jacó, Jesus convida a igreja inteira e nossa comunidade para nos aproximarmos da fonte eterna de seu amor misericordioso. O batismo é marca permanente de nosso compromisso com o reino e com a verdade de Cristo. Assim como a água desejada por quem está no deserto, como a própria vida, só será possível encontrá-la no Cristo, Verbo eterno e encarnado entre nós. Deixemos, pois, nossa vida transbordar dos sentimentos de Cristo. Do Deus de eterno amor e misericórdia, nós nos aproximamos com humildade e pedimos o perdão divino que nos revigora e nos faz retomar o caminho da vida. Cantemos. Tem
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus nos fez por amor e nos plenifica com a vida. A água da fonte batismal nos assemelha à mesma missão de Cristo. Livro do Êxodo. Naqueles dias, o povo, sedento de água, murmurava contra Moisés e dizia: Por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado? Moisés chamou ao Senhor, dizendo: Que farei por este povo? Por pouco não me apedrejam. O Senhor disse a Moisés: Passa adiante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma a tua vara com que feristes o rio Nilo e vai. Eu estarei lá diante de ti sobre o rochedo do monte Horebe. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. E deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: O Senhor está no meio de nós ou não? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvir a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvir a voz do Senhor. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvir a voz do Senhor. Vinde, adoremos e prostemos-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Hoje não
Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesmo lhe pedirias a ele e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la." "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai.
Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, mas pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, uma pequena reflexão para a nossa manhã de domingo, em que nós iniciamos a 3ª semana da Quaresma. Continuamos o nosso itinerário quaresmal, o nosso tempo de 40, e hoje a nossa caminhada é iluminada pelo Evangelho narrado por João. No Evangelho de João, Jesus Cristo é apresentado como o Messias libertador, o Filho de Deus que foi enviado ao mundo para criar um homem novo. Assim, o evangelista João apresenta, recorrendo aos sinais da água, do pão, da luz, do pastor e da vida, variadas catequeses sobre a ação criadora de Jesus. Hoje, a catequese que nos é apresentada é a primeira catequese, ou seja, a do sinal da água. Assim, recorrendo a esse sinal, o evangelista João mostra a ação criadora de Jesus Cristo. No centro do nosso episódio está o assim chamado Poço de Jacó. E à volta desse poço, se movem as 2 personagens principais do nosso episódio: Jesus Cristo e a samaritana. Cabe aqui lembrar que esse episódio recorda muitos fatos do Antigo Testamento, como, por exemplo, o poço em que o servo de Abraão encontrou Rebeca, que seria a futura esposa de Isaque. O poço que Jacó se encontrou com Raquel, e o poço em que Moisés se encontrou com as filhas de Jetro, entre elas Zéfora, a qual se tornaria a sua esposa. Assim, o texto do Evangelho está a nos dizer que o poço de Sicar é o lugar onde a humanidade se encontra com o seu esposo e líder. As personagens referidas aqui do Antigo Testamento se aproximaram do poço à tarde, e eram os animais que tinham fome. No nosso episódio, que tinham sede, aliás. No nosso episódio, quem tem sede é o próprio Jesus em pleno calor do meio-dia. Evidentemente que o meio-dia é colocado aqui como uma referência à hora de Jesus, a sua crucifixão, onde ele declara: tenho
sede. Para os judeus, o poço era símbolo da lei, das instituições e da sabedoria. E é exatamente este ajuste social que Jesus questiona, porque ele já não atende mais, já não satisfaz mais o anseio de vida e de liberdade do povo. Sentado sobre o poço, Jesus se dá a conhecer como fonte onde toda a humanidade bebe. A partir de agora, não se precisa mais beber da água da lei e das instituições, porque elas foram superadas pela água viva, que é Jesus Cristo. Aproxima-se do poço, uma mulher sem nome, uma mulher samaritana, para buscar água. Por que esta mulher não tem nome? Porque aqui ela é figura de toda a humanidade que no calor do meio-dia, que no calor do dia procura algo para saciar a sua sede de uma vez por todas. Jesus sente aqui o mesmo que qualquer ser humano, sede, e pede de beber. Pode parecer um gesto vazio, mas aqui está nos ensinando que com este gesto, Jesus Cristo quebra o preconceito racial. De fato, judeus e samaritanos, eles se detestavam. Então, portanto, Jesus, ao fazer isso, quebra exatamente esse preconceito racial. E observem, meus irmãos, que é Jesus que tem sede, mas é a mulher que acaba pedindo água para beber. Por quê? Porque Jesus é que possui a água que mata ou que sacia a sede de todos para sempre. Quem beber da água que eu vou dar, nunca mais terá sede. O que isso significa? Significa o seguinte, que Jesus Cristo é o presente. Não é presente, do presente, ou seja, do momento, do aqui e agora. É o presente de Deus que a humanidade precisa conhecer. O texto diz que Jesus Cristo revela o Pai, que Jesus Cristo mostra a presença do Pai nas relações de fraternidade e de gratuidade. Nós estamos falando da água, do sinal da água, portanto, qual é a água que Jesus oferece? A água que ele oferece é a água do Espírito, a força que vem de dentro e jorra para a vida eterna. A mulher samaritana, figura da humanidade, tem sede dessa água. Por isso ela pede: Senhor, dá-me desta água para que eu nunca mais tenha sede e nem precise mais voltar aqui para tirar. Como eu disse no início, essa mulher não tem nome, mas com certeza vários nomes lhe foram impostos. Por quê? Porque ela foi casada, ela teve 5 maridos, e o 6º com quem ela vive não é seu marido. Com grande probabilidade, nós temos aqui uma referência a 5 divindades adoradas pelos samaritanos. E o 6º marido aqui, provavelmente, é o próprio Deus que os samaritanos adoram como um ídolo. Entramos assim na questão religiosa. Os samaritanos esperavam um Messias diferente do Messias judeu. O Messias que eles esperavam chamava-se Taeb. Portanto, ao preconceito racial junta-se o preconceito religioso. E Jesus Cristo acaba
com todos esses preconceitos ao afirmar que a época dos templos está chegando ao fim e que ele é o verdadeiro santuário de onde jorra o Espírito fiel, onde se adora Deus em espírito e verdade. Está chegando a hora, e é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, são esses adoradores que o Pai procura. Finalizando a nossa reflexão, nós falamos de verdadeiros adoradores. Neste episódio, quem é o verdadeiro adorador? Neste episódio, quem é o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo? Ou seja, aquele que inicia, aquele discípulo que começa a comunidade de Jesus Cristo, esposo da humanidade. É exatamente a samaritana. O texto aqui mais breve não diz, ela abandona o seu balde, volta correndo apressadamente ao povoado e relata a respeito do seu encontro com Jesus, levando as pessoas a conhecê-lo. Portanto, é a mulher samaritana que, através de sua experiência, conduziu as pessoas a Jesus, fazendo dele hóspede dos samaritanos. E o próprio texto diz, os samaritanos dizem à mulher, nós não precisamos mais do seu testemunho, porque nós já sabemos que realmente Jesus é o Salvador do mundo. No Brasil, este tempo de 40 dias que nós nos preparamos para celebrar a Páscoa na ressurreição do Senhor, é acompanhada pela campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade existe há mais de 50 anos. E o objetivo da campanha da fraternidade é mostrar que nós não podemos separar a nossa conversão do serviço ao próximo, do serviço à comunidade, do cuidado com o planeta. Então, portanto, a campanha da fraternidade deste ano foca exatamente no cuidado para com o próximo, que é fraternidade, o tema e vida, dom e compromisso. E o lema que ilumina, o lema bíblico que ilumina esse tema é tirado do Evangelho de Lucas, da parábola do bom samaritano. Viu, teve compaixão e cuidou dele. Portanto, aqui nós temos tanto no lema como no tema o chamado ao cuidado especialmente com aquele irmão que sofre diante de nós. Lembrando sempre que o próximo não são apenas aquelas pessoas com quem nós possuímos vínculos de sangue, mas toda aquela pessoa que nós nos aproximamos, e especialmente aquela pessoa que sofre diante de nós. Então é um convite para que nossa comunidade seja uma comunidade de bons samaritanos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. No deserto da Quaresma, busquemos a água da vida nova que Deus quer nos dar pela Páscoa de Jesus e humildemente a Ele elevemos nossos rogos. Ajudai a vossa Igreja a viver com intensidade a Quaresma e que ela conduza os cristãos a uma fonte da vida e da verdade. Nós vos pedimos, Senhor. Senhor, fonte da vida, ouvi-nos. Fazei com que levemos a boa nova do Evangelho em cântaros novos e que ela sacie a fome de vida, de paz e de justiça de vosso povo. Nós vos pedimos, Senhor. Senhor, fonte da vida, ouvi-nos. Ensinai-nos a buscar o que é essencial à nossa vida e aprendemos a dizer não ao que nos desvia do caminho da libertação e da salvação. Nós vos pedimos, Senhor. Senhor, fonte da vida, ouvi-nos. Neste momento, cada um faça chegar até Deus a sua súplica, o seu pedido. Ó Deus Todo-Poderoso, contando com vossa graça e misericórdia, seremos revigorados na fé e na abundância da vida. Vós, que sois nosso Deus, e viveis e reinais para sempre. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome,
para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de bondade, concedei-nos por este sacrifício que, pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar a nossos semelhantes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ao pedir à samaritana que lhe desse de beber, Jesus lhe dava o dom de crer, e saciada sua sede de fé, lhe acrescentou o fogo do amor. Por esta razão vos servem todas as criaturas, com justiça vos louvam os redimidos, e unânimes vos bendizem os vossos santos. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta.
E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, do vosso Filho, José Vicente Herculano, que há 7 dias chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Não terá
Oremos. Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso mistério celeste e já saciados na terra com o pão do céu, nós os pedimos a graça de manifestar em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Minuto da atenção dos senhores, nós temos um aviso paroquial. Mutirão de confissão. O mutirão de confissão quaresmal continua. Dia 19, próxima quinta-feira, Paróquia São Tomás de Aquino. Dia 20, sexta-feira, Paróquia Nossa Senhora da Abadia. Dia 26, Paróquia São Judas Tadeu. Dia 27, Paróquia São Sebastião. 2 de abril, Paróquia São José. Sempre às 18 horas. Devido à questão do coronavírus, nós solicitamos todas as pessoas que têm mais de 60 anos que não venham à celebração eucarística. Estão dispensados da celebração eucarística, estão dispensados da confissão do tempo quaresmal. Não existe nenhum problema. Assista a missa em casa pela televisão. Então, portanto, fala com o papai, com a mamãe, com a vovó, o vovô, quem tem mais de 60 anos, essas pessoas estão dispensadas de participar da missa dominical até passar esta questão, esta epidemia do coronavírus. Então, portanto, não venham à missa. Parece até contraditório um padre pedir para que as pessoas não venham à missa. Não venham, porque a vida é um dom de Deus e ela é muito mais importante. Então, fiquem em casa, as pessoas que têm mais de 60 anos. Vamos encerrar a nossa celebração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor Jesus vos acompanhe. Graças a Deus. Deus de amor e de ternura contemplamos este mundo tão bonito que nos deste, desse dom forte da vida recordamos, cuidadores guardiões por nos fizeste, peregrinos, aprendemos nessa estrada, o que o bom samaritano ensinou, ao passar por uma vida ameaçada, veio a vir, compadeceu e cuidou. Peregrinos, aprendemos nessa estrada, o que o bom samaritano ensinou, ao passar por uma vida ameaçada, veio a vir, compadeceu-se e Paróquia São Sebastião apresentou a Santa Missa.